Amém? Nós estamos atraindo a presença do Senhor. E Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Tenha certeza disso. Creia nisso. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vimos em nosso meio hoje, as coisas estão caminhando de uma maneira que se distancia dos princípios da palavra do Senhor. E nós vemos um povo que procuram inovações para os cultos, para as reuniões, para os ajuntamentos. Então, muitas vezes nós vemos dentro de louvores um show de pessoas no altar e uma plateia assistindo. Mas o Senhor nos chamou, e o nosso primeiro ministério é sermos adoradores, amém? O texto que o Anderson leu aqui nessa noite, de Pedro, que fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, raça eleita. Ele nos chamou a fim de nós proclamarmos a virtude dele que nos chamou para a sua glória, para a sua presença. Então, esse padrão, ele não serve para a igreja do Senhor. Um padrão de espectadores e um show. Por quê? Porque na teologia do culto, os cultos que nós encontramos desde o Antigo Testamento até ao Novo Testamento, na igreja primitiva, nós vemos um povo que se une com o propósito de cultuar ao Senhor. E nós precisamos, hoje nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quem já sabe vai se lembrar disso, porque às vezes nós nos esquecemos e nos distraímos nos cultos. Amém? Então existe uma preocupação de agradar as pessoas em detrimento à vontade de Deus. E nós fomos chamados para agradar ao nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, nós temos que agradá-lo em primeiro lugar. Amém? Então Deus deseja restabelecer a verdadeira adoração em sua igreja. E de forma individual, porque cada um de nós somos igreja, amém? E de forma coletiva. A adoração que nós oferecemos como nosso estilo de vida, tudo que nós fazemos e fazemos para a glória de Deus, nós estamos fazendo adorando o Senhor. Mas Ele quer restabelecer também essa adoração coletiva, onde a presença dEle se manifesta. Porque há um ajuntamento de unções. Amém? Você é ungido. Eu sou ungida. A Bíblia diz lá na carta de João que nós temos a unção que vem do santo. Então, há um ajuntamento coletivamente de unções. Então, o que é cultuar? Cultuar é valorizar o que é mais importante. Você cultua aquilo que você julga mais importante na sua vida. Quando Deus está em primeiro lugar, nada vai te impedir de adorá-lo. Porque Ele é mais importante na sua vida. Quando nós substituímos por outras coisas, Ele deixa de ser o primeiro em nossas vidas. Amém? Então, cultuar a Deus é uma forma de adoração. Quando nós nos reunimos como igreja para cultuar, nós estamos adorando ao Senhor. Esse texto aqui que eu li, em Atos, foi Tiago trazendo uma profecia que está em Amós, no capítulo 9, versículos 11 a 13, que diz assim: naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi que está caído, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e as reedificarei como nos dias antigos, para que eles possuam o resto de Edom, e todas as que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Essa profecia fala
do milênio, mas nós, como igreja, estamos vivendo esse tempo em que Deus deseja restaurar a verdadeira adoração. Enquanto nós estávamos louvando aqui, Deus me trouxe à memória o trecho de Malaquias, onde o Senhor repreende os sacerdotes, porque eles estavam recebendo no templo os sacrifícios, as ofertas das pessoas, e eram ofertas que não agradavam ao Senhor, porque estavam fora do que Deus tinha estabelecido na lei de ofertas. Não é qualquer coisa que Deus recebe. Depois você vai ler direitinho Malaquias, eu não vou pregar sobre ele hoje, mas Deus me trouxe à memória aqui enquanto nós adorávamos, porque Deus repreendeu e disse que ele não iria receber aquelas ofertas, porque as pessoas estavam levando para Deus o que era pior. Então Deus tinha estabelecido que as ofertas teriam que ser o melhor animal, o melhor que a pessoa tivesse para oferecer no altar do Senhor. E eles estavam pegando o pior e estavam levando. E o que acontecia? Os sacerdotes ofereciam aquelas ofertas ao Senhor. E Deus então repreendeu tanto os sacerdotes como o povo, porque eles estavam oferecendo o pior para o Senhor. Então nós entendemos pela palavra de Deus que não é qualquer coisa, irmãos, que Deus recebe. Por isso que nós precisamos aqui buscar na palavra qual é o padrão dessa restauração de Deus. Porque restaurar significa tornar completo, avivar, retornar ao estado ou à condição original. E é exatamente isso que o Senhor deseja fazer com a adoração. O tabernáculo de Davi fala de adoração, amém? Então, para que haja a restauração da verdadeira adoração, nós precisamos saber, através da palavra de Deus, como Deus deseja ser cultuado. Amém? Nós precisamos saber. Nós temos falado sobre isso lá na classe de adoração. E algumas coisas nós falamos lá e os irmãos vibram, se alegram com aquilo que nós estamos estudando dentro da palavra. E nós desejamos muito ali, quando nós estamos compartilhando sobre adoração, que a igreja também ande nesse nível, sabendo aquilo que está fazendo. Amém, irmãos? Então, nessa noite eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre a importância do culto coletivo para Deus. Amém? E eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus por essa igreja, irmãos. Louvo ao Senhor porque o Senhor tem levantado verdadeiros adoradores nesse lugar. Pessoas conscientes. Mas Ele quer mais, porque eu sinto no meu espírito que o Senhor quer manifestar a glória dEle. Ele já tem feito isso. Domingo passado, na ceia, foi uma manifestação sobrenatural da glória de Deus. Foi tremendo o que o Senhor fez, mas Ele quer mais. Então, como eu posso adorar a Deus segundo os princípios que Ele estabeleceu em sua palavra? Será que o Antigo Testamento oferece uma direção para a condução do culto contemporâneo? Será que nós encontramos isso? Então, amados, o culto é uma doação. O culto o que nós prestamos ao Senhor com reverência, com entendimento. Então, quando chegamos aqui, nós oferecemos ao Senhor as orações, nós oferecemos a nossa voz com cânticos, nós oferecemos o nosso corpo para cultuar a Deus, nós oferecemos as doações, ofertas que colocamos no altar, oferecemos a Deus clamor. Você sabia que clamar também é uma forma de adorar a Deus? Os instrumentos que estão aqui são para adorar o Senhor. Então, tudo isso faz parte do culto ao nosso Deus. Amém? E para entender um pouco mais sobre isso, nós precisamos voltar lá em Êxodo,
e entender quando Deus mandou que Moisés construísse um caixote, uma arca, para que ali ele manifestasse a presença dele. Então, vou voltar lá para a gente chegar nos princípios da palavra que traz a restauração do culto. Amém? Então, lá em Êxodo, no capítulo 26, versículos 10 a 22, nós encontramos ali Deus mandando Moisés construir a arca do concerto. O que tinha naquela arca? Tinha as tábuas de pedra da lei que o Senhor deu para Moisés, que significava a santidade e Jesus como o caminho para Deus. Amém? Tinha um significado. A arca aonde a glória de Deus se manifestava, onde simbolizava a presença de Deus, tinha esse primeiro símbolo. O apóstolo Paulo, ele fala lá na carta de Coríntios que as coisas que aconteceram foram sombras do que tinha para acontecer. Então, justamente por isso que nós temos que entender o significado da arca no meio do povo de Deus. Tinha o pote de maná, que representava a palavra de Deus e simbolizando Jesus, o verbo da vida. Por isso que ele disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E tinha também a vara de Arão, que significa a unção de Jesus. Significa a vida de Jesus. Aquela vara que floresceu. Um galho cortado, seco e floresceu. Isso por quê? Porque essa unção que ele liberou para nós, para a igreja do Senhor, traz a vida de Deus em nós. Amém? Então, essa arca, ela era colocada no tabernáculo, no Santo dos Santos. E os irmãos sabem que ali, quando o sacrifício era oferecido pelo sacerdote, o sangue era colocado ali no propiciatório, a presença de Deus se manifestava. E o que Deus orientou o povo é que aquele povo que peregrinava pelo deserto deveria levar a tenda, o tabernáculo, em cada local que eles chegavam, eles colocavam ali a tenda e era um lugar aonde as pessoas de fora viam que aquele povo era um povo de Deus e que Deus se manifestava no meio deles. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, depois da jornada de Israel pelo deserto, Israel chegou em Canaã e nós vimos na palavra de Deus que em Josué, dos capítulos 18 ao capítulo 21, a arca ficou em Siló. Posteriormente houve uma guerra e os filisteus tomaram a arca. E o povo de Deus continuou adorando em Siló, mas sem a presença de Deus. Amém? Eu quero que você abra comigo nesse texto, para que nós possamos conferir. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Versículo 2 do capítulo 4 de 1 Samuel diz: os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, estendendo-se a peleja. Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Aí o povo de Israel diz: vamos pegar a arca, né, para que Deus nos livre, porque era a presença de Deus que garantia o livramento deles dos inimigos. Isso significa, irmãos, que em nossas vidas é a presença de Deus que nos garante a vitória. O que mais nós precisamos desejar, ansiar, é a presença de Deus em nossas vidas. Não existe nada mais importante na vida de um crente do que a presença de Deus. A presença do Espírito Santo é o maior valor, porque Ele vai dar as estratégias.
Ele vai dar a direção e o inimigo vai ter que fugir. Amém? Então, quando Israel pega a arca, a Bíblia diz aqui no versículo 5 que, vindo a arca do concerto do Senhor, todo Israel jubilou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Irmãos, o louvor daquele povo era um louvor escandaloso. O clamor, os gritos de alegria eram ouvidos de longe. Às vezes a religiosidade, a forma como nós aprendemos, a nossa forma de ser mesmo, porque não temos uma clareza disso, nos deixa presos nos momentos de júbilo, porque quando você saiu da sua casa para vir à casa de Deus, foi para se alegrar em Deus, foi para glorificar a Deus, não foi para chorumingar não, na presença de Deus não, foi para se alegrar na presença de Deus. Pode estar acontecendo o que for, mas Deus continua sendo Deus, Ele está no trono, Ele é soberano e Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Então, a Bíblia diz aqui que Israel jubilou com grande júbilo até que a terra estremeceu. E a Bíblia diz que os filisteus, ouvindo aquela voz de júbilo, disseram: que voz tão grande é essa que tem no arraial dos hebreus? Então eles souberam que a presença de Deus, a arca, estava ali no meio deles. Então eles se atemorizaram, porque eles sabiam que Deus, no meio daquele povo, daria a vitória para eles. Acontece que esse povo, o povo de Israel, estava em pecado. Você vai encontrar lá no Salmo 78, o salmista dizendo a situação que eles estavam e por que eles perderam a arca. Por quê? Continuando aqui nesse texto, deixe marcadinho aí para você conferir na sua casa depois. Você vai ver que houve mesmo uma batalha dos filisteus contra o povo de Israel. E porque eles não estavam vivendo de uma forma como Deus tinha ensinado, eles perderam a batalha. Isso significa, irmãos, que não adianta estar na igreja, está entendendo? Não adianta ser crente, não adianta dizer que não, eu estou com Deus. Se a vida não estiver na presença de Deus, perde a batalha e perde a presença de Deus. Porque a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Ele não vai sair, mas ele para de falar. E vem uma tristeza e vem uma sequidão na vida da pessoa. A pessoa fala assim: meu Deus, eu não consigo sentir a tua presença, eu não consigo. Será que o Senhor está na minha vida? O Senhor está movendo? E esse povo aqui perdeu. Eles mataram os filhos de Eli. E o povo saiu derrotado. Mais de 30 mil pessoas saíram derrotados. Outras tantas mil morreram nessa batalha. E a Bíblia diz que, saindo daqui, uma pessoa se cobriu de pó, de cinza, e chegou até o sacerdote Eli e foi dar a notícia: olha, levaram a arca do Senhor. Isso para eles, irmãos, era uma derrota muito grande, porque eles sabiam o significado da arca, ou seja, da presença de Deus no meio deles. E ali, quando ele deu aquela notícia, a Bíblia diz que Eli já era idoso, ele não enxergava bem, e ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço. A nora dele estava grávida, e ela entrou em trabalho de parto, ela morreu dando à luz. A criança que nasceu, eles colocaram o nome Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. Isso é uma tristeza para qualquer crente. Quantas vezes nós encontramos pessoas que
eram cheias do Espírito Santo, pessoas que oravam, que profetizavam, que falavam em línguas estranhas, que tinham visões, revelações, e porque não tem mais a presença de Deus em suas vidas, a glória de Deus se foi na vida daquelas pessoas, são pessoas tristes, amargas. Mas nós precisamos alimentar essa presença de Deus em nossas vidas, amém? E é por isso que nós estamos aprendendo aqui a palavra do Senhor. Foi a situação moral e decadente daquele povo que fez com que eles perdessem a presença de Deus. A Bíblia nos mostra, irmãos, que Davi então, eu vou chegar no texto que nós lemos, que Davi então tomou a iniciativa de recuperar a arca e trazer de volta para Jerusalém. Então nós vamos agora para 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos encontrar aqui a narrativa dessa situação onde Davi busca trazer de volta a arca para Jerusalém. Então, nessa situação em que Davi prepara todas as coisas, irmãos, nós encontramos o padrão de Deus para a manifestação da glória dele no meio do seu povo. E aí nós podemos associar a nossa forma de culto. Amém? Glória a Deus. Aqui no capítulo 6 de 2 Samuel, nós vimos que Davi, ele se prepara o povo para ir então buscar a arca. Os filisteus já não queriam mais a arca com eles. Logo no início, eles já tiveram grandes problemas. Porque a presença de Deus ali no meio daquele povo começou a trazer juízo. E eles ficaram desesperados, porque as pessoas começaram a adoecer, as pessoas começaram a ter problemas. E eles mandaram a arca para uma outra cidade, colocaram a arca num templo onde tinha um falso deus, Dagon, um ídolo. E no dia seguinte aquele ídolo amanheceu caído no chão, com a cabeça quebrada. Eles insistiram, botaram aquela imagem de escultura novamente no altar. E aí no outro dia estava a imagem lá caída, com a cabeça quebrada e as duas mãos quebradas também. Eles ficaram desesperados, prepararam um carro de bois e colocaram a arca para que os bois fossem e levassem para onde eles tivessem a direção. Davi então prepara um povo, chama um povo para trazer de volta. E aqui nós encontramos, irmãos, as formas, os princípios que o Senhor nos dá na sua palavra, para que a adoração atraia a presença de Deus, para que o povo cultuando ao Senhor faça com que haja a manifestação da glória de Deus em seu meio. Amém? Então, havia uma forma apropriada. Deus ordenou que a arca fosse carregada nos ombros dos levitas, os líderes espirituais. Só que Davi, que no capítulo 6, versículo 3, diz que Davi preparou um carro para colocar a arca, para transportar a arca. A forma como Deus estabeleceu foi nos ombros dos levitas. Então, amados, todos nós temos a responsabilidade como igreja de trazermos a glória do Senhor em nossas vidas, porque Ele já nos deu. A adoração, ela é individual e coletiva. Hoje eu estou me atendo aqui na forma coletiva de adoração. Amém? Portanto, irmãos, não é um grupo de louvor, não é um conjunto Mulher Total, não é uma apresentação de crianças que tem que provocar a presença e a manifestação da glória de Deus. Mas todos nós
todos nós, queridos, fomos chamados pelo Senhor e temos essa responsabilidade. Se você não sabia disso, hoje você está sabendo, e a partir de hoje, isso vai acontecer na sua vida, porque quando você sair da sua casa para oferecer louvor ao Senhor, para cultuar ao Senhor, você vai sair consciente: Deus, eu vou para a tua casa, eu quero oferecer o melhor de mim. Quando nós temos esse entendimento, irmãos, nós não chegamos no culto conversando com as pessoas. Nós não ficamos na hora do louvor com gracinha, trocando mensagens. Isso não acontece porque nós sabemos, existe uma forma apropriada. Levar a arca, conduzir a arca em carros, significa o padrão humano, carnal. O padrão espiritual é trazer nos ombros. E essa responsabilidade é da igreja, porque Deus quer manifestar a presença sobrenatural dele no nosso meio. E aí as pessoas serão curadas, as pessoas verão o Senhor, as pessoas se converterão, porque elas verão o poder de Deus de uma forma intensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós quisermos ver a manifestação da glória de Deus, nós temos que seguir os padrões do Senhor. Não tem jeito, irmãos. Nós temos que seguir os padrões do Senhor. Segundo, um local preparado. Davi, ele armou uma tenda para que, quando a arca chegasse, ela ficasse ali naquela tenda. Não era na forma do tabernáculo, porque o tabernáculo havia uma divisão. Por isso que Deus deseja restaurar a adoração, trazer de volta o tabernáculo de Davi, porque nós encontramos aqui nesse texto a forma como Davi se apresentou diante do Senhor, e nós vimos que aquela tenda, ela não tinha divisão. Todo mundo podia ver a alegria de Israel, do povo ali, celebrando a presença de Deus. Então não fica limitado a uma pessoa. Mas o mundo pode ver a manifestação da glória de Deus. A arca ali estava visível para todas as pessoas. Então Davi armou uma tenda. E isso significa, irmãos, que nós devemos individualmente preparar o nosso coração. O que eu estou falando aqui, eu estou trazendo princípios da palavra de Deus, estou respaldando. Nós precisamos preparar o nosso coração para adorar o Senhor. Nós precisamos, irmãos. Davi, ele preparou uma tenda. Nós sabemos que havia, para que o sacerdote pudesse se apresentar diante da arca, ele passava por uma preparação. Ele passava pela lavagem da água, ele passava pela unção com óleo, havia toda uma preparação. E hoje nós já fomos preparados por Deus. Ele providenciou Jesus, que nos libertou através do seu sangue, por isso nós podemos nos apresentar. Ele nos ungiu com o Espírito Santo, ele nos lavou com a sua palavra, amém? Então ele já nos preparou. E amados, quando nós temos o conhecimento dessas verdades, e nós atraímos a presença de Deus, há uma atmosfera diferente. A atmosfera do céu chega no nosso meio. A atmosfera celestial chega em nosso meio. Há algo diferente, queridos. Quando nós entendemos que nós devemos nos preparar a tenda, preparar o nosso coração para cultuar o nosso Deus. Amém? Porque, irmãos, tem pessoas que não entendem isso. Vai para um culto, vai para uma reunião, vai para alguma coisa que fala de Deus e vai de qualquer jeito, irmãos. Diga, tem um preparo. Então, uma forma apropriada, um local preparado e um povo preparado. Amém?
um povo preparado. Deus, ele requeria do sacerdote que ele fizesse toda uma preparação até ele entrar na presença dele. Tanto que se ele não estivesse preparado como devia, ele morria. Então, queridos, um povo preparado, isso fala de pessoas unidas. Amém? Deus não vai manifestar a glória, a presença dele de uma forma intensa e poderosa, operando maravilhas, sinais e prodígios, onde há divisão. Por isso que nós temos que falar sobre isso, deixar que isso caia em nossa mente, porque quando a presença dele se manifesta, as barreiras, as indiferenças, as inimizades, elas têm que cair por terra. Porque ele é amor. E onde está o amor, irmãos? Tem que mover o meu coração para amar as pessoas. A Bíblia fala lá em Êxodo, no capítulo 4, versículo 29, que Moisés, ele saiu ali junto com Arão, ele saiu junto com os anciãos. Havia uma unidade. E na igreja primitiva, a palavra de Deus nos mostra também que havia unidade. Lá em Atos nós encontramos por várias vezes, quando a igreja se reunia, havia unidade no meio da igreja. E para a presença do Senhor se manifestar poderosamente, é necessário que haja unidade. Atos capítulo 14, versículo 27 diz: E quando chegaram, reuniram a igreja e relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abriram aos gentios a porta da fé. Por quê? Porque havia unidade. Eles se reuniam para adorar a Deus, irmãos. E a porta do evangelho era aberta e os gentios se convertiam. Porque o povo era um povo adorador. Amém? Então, queridos, o que agradou a Deus na adoração do tabernáculo de Davi? Havia uma adoração nacional, coletiva. Eles recuperaram a arca e aquele povo saiu ali com Davi, adorando ao Senhor. Isso agradou ao Senhor. Por isso que o Espírito Santo nessa noite está nos chamando para um entendimento dessa verdade, a fim de que todas as pessoas se preparem, cheguem na casa do Senhor com o coração aberto para adorar o Senhor. Não se disperse. Não fique pensando nos seus problemas. Não fique preocupado em estar conversando com alguém. Deixa para depois. Mas se envolva com a glória de Deus. Se envolva com a adoração. Se envolva, não deixe nada tirar a sua atenção. Se envolva com o Senhor. Isso agradou a Deus, essa adoração. Por quê, irmãos? Veja bem, Salmo 22, versículo 22 diz assim: Então anunciarei o teu nome aos meus irmãos e louvar-te-ei no meio da congregação. Esse é o louvor coletivo. Salmo 35, 18. Então te darei graças na grande assembleia, entre muitíssimo povo te louvarei. Lucas 24, 52 e 53. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo a Jerusalém e estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Então, por que Deus se agradou e por que Deus mencionou, deu essa palavra para o profeta Amós? E lá na frente, em Atos, Tiago relembra essa profecia. É porque Deus deseja restaurar essa forma de adoração. E o que agradou? Havia uma expressão de amor para com Deus sem preconceitos. Deus estava em primeiro lugar. Deus estava em primeiro lugar. O que mais importava, outra coisa que agradou ali ao Senhor, é que o que mais importava era a presença de Deus. Olha aqui.
versículo 13 desse capítulo 6 de 2 Samuel que nós estamos lendo. Sucedeu que quando os levavam à arca, do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos mostra várias formas de adoração. Adoração com vozes, adoração com instrumentos, adoração com o corpo, adoração reverente, aquele momento em que você fica ali, quietinho, na presença do Senhor. A Bíblia nos mostra esse tipo de adoração, pulos, gritos, danças, sorriso. Quando a Bíblia diz que a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheram de cânticos, e podíamos dizer: Deus fez coisas grandes em nosso meio, por isso estamos alegres. Isso é uma forma de adoração. Pessoas se prostrando, pessoas levantando as mãos, pessoas batendo palmas. Nós precisamos saber tudo isso, a fim de que cada um se expresse espontaneamente ao Senhor, mas com alegria. Se é reverente, então respeita quem pula, quem grita, quem dança. E quem grita, quem dança, quem pula, respeita quem está ali reverente, adorando o Senhor. O que é importante é que todos adorem ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Por que Deus se agradou, né? E da adoração do tabernáculo de Davi? Porque ali a mesma adoração do céu foi manifesta 24 horas por dia, continuamente. Ele estabeleceu, Davi, quando ele trouxe a arca para Jerusalém, ele estabeleceu uma adoração contínua. Haviam turnos de pessoas que iam adorar o Senhor. E é o que acontece no céu. Hoje, irmãos, nós não precisamos estar dentro da igreja para adorar o Senhor, porque nós somos o tabernáculo. Mas a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao Senhor. E como a Bíblia nos apresenta que nós devemos nos apresentar diante de Deus, como a Bíblia nos mostra, com ações de graças, com louvores, com cânticos, com adoração, com oração em línguas, com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso serviço, com o levantar de mãos. Amém, queridos? Aleluia. E Deus se agradou, porque Davi, todos os homens honravam ao Senhor em unidade, como eu disse aqui. Havia unidade, não havia separação. Davi, o rei, estava ali no meio do povo. E ele estava tão alegre que ele estava pulando, ele estava saltando. E nós sabemos que a sua esposa o desprezou por isso. E por causa disso ela se tornou estéril. E quantas pessoas, irmãos, que não têm o conhecimento da adoração e não se movem em adoração, estão vivendo um tempo de esterilidade em suas vidas. Deus quer restaurar isso. Amados, creia nisso. Creia nisso, que Deus tem um tempo diferente para a sua vida. E começa pela adoração. Se nós aprendemos aqui esses princípios do Senhor, de como nós nos apresentamos diante dele coletivamente, irmãos, é muito mais fácil essa nossa vida de adoração na presença do Senhor, amém? Então, outra coisa que agradou o Senhor é porque a adoração era espontânea, era voluntária, sem religiosidade. Irmãos, uma igreja que entende o que é adorar o Senhor, que entende
que um culto, ele começa com oração, e como a Bíblia diz lá no Salmo 100, no versículo 4, que nós entramos pelas portas do Senhor, com ações de graças, com adoração, com louvor. Quando uma igreja entende isso, não precisa ninguém provocar essa igreja para adorar. Dê um grito, bata a palma, levanta a sua mão, porque isso é espontâneo. Foi essa adoração espontânea aqui que agradou ao Senhor. Amém, queridos? Então, uma igreja que louva e adora resulta num povo unido. Ninguém que vive, que anda em divisão, em fofoca, em contenda, em maledicência, pode dizer que é adorador. Porque o verdadeiro adorador, ele tem o caráter do Pai. Ele manifesta o caráter do Pai. Não tem como, irmãos. Ele tem uma vida. Senhor, eu te agradeço. Deus, vou trabalhar hoje. Que bênção. O Senhor tem preparado o melhor para mim. O Senhor vai à minha frente e tal. Ele está manifestando a glória de Deus. Como, irmãos, que uma pessoa que é filho pode manifestar coisas que Deus abomina na sua palavra. Uma pessoa que adora, ela levanta de manhã, levanta as mãos, glorifica o Senhor, adora ao Senhor. Ela não vai pegar o telefone para falar mal da vida dos outros. Ela não vai mentir para o chefe, ela não vai enrolar. O verdadeiro adorador é transformado, irmãos. Às vezes as pessoas acham ruim ouvir determinadas coisas. Mas Deus precisa nos confrontar. Eu preciso me confrontar todo dia com essa palavra. Eu preciso. Porque nós temos um alvo. Nós estamos crescendo. A estatura de varão perfeito, nós temos um alvo. Nós não seremos transformados se nós não atentarmos para o que a Bíblia diz. Nós não considerarmos aquilo que Deus estabeleceu para nós como igreja. Então, uma igreja que é adoradora, ela anda unida. A sua causa é a minha causa. Meu Deus. Meu Pai. Diga, eu sou uma adoradora, eu sou um adorador. Os nossos cultos serão cheios da glória de Deus. Irmãos, Davi não estava preocupado com o que os outros estavam pensando. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Queridos, eu já vi Deus manifestando a glória dele nesse lugar. Eu já vi o Senhor derramando coisas tremendas nesse lugar. E já vi pessoas se levantando das suas cadeiras e ficando lá fora no estacionamento. Porque não queriam ver a manifestação da glória de Deus. Pessoas deformadas. Porque não lê isso aqui. Você lê vários textos aqui, lê em Crônicas. Lê aqui em Samuel, quando você vê o povo de Deus celebrando ao Senhor, o chão estremecia. Quando a igreja primitiva orava, a terra tremia debaixo dos pés dele. O povo, irmãos, via no meio dele sinais, prodígios e maravilhas. Agora, como eu vou adorar se eu não conheço Deus? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nós viemos, irmãos, de um sistema de religiosidade. Isso tem que sair das nossas vidas. Todo dia eu peço, Jesus, arranca a religiosidade. Eu não quero isso na minha vida. Sabe o que aconteceu com esse irmão? Irmãos, uma pessoa tribulosa contamina os outros. Uma pessoa que não é adoradora, se você não vigiar, você vai para a lama junto com aquela pessoa. E um dia, um mover de Deus, um sobrenatural de Deus, o Espírito Santo falou assim, olha lá fora. Aí eu olho, estava o irmão lá. Aí, daí a pouco ele foi e pegou um
que estava aqui e levou para lá. Aí começou, aquilo ali é carne. Irmãos, o Espírito de Deus, ele se move no nosso espírito e há uma expressão corporal. Eu não sou juiz de ninguém, por isso que eu estou levando aqui para o equilíbrio. Se você pula, pula. Se você não pula, não pula. Acabou. Quem sabe se você está adorando a Deus ou não é você. Amém? Eu quero saber que quando eu venho, eu fico aqui. Se for para me jogar no chão, eu jogo. Eu quero sentir a glória de Deus na minha vida. Eu quero, porque quem me ajuda é Ele. Se não tiver glória na minha vida, não tem nada. Eu não posso fazer nada. Daí aí o Espírito Santo falou comigo assim, ó. Ele está contaminando o outro. E estava lá fora. Deus estava vendo lá e falando comigo aqui. Está contaminando o outro. Está botando incredulidade no outro. Está entendendo? Porque tem gente que vem para a igreja só para ver defeito. Só vem para a igreja para ver, para procurar uma falha em alguém. Não faz nada. Não ajuda em nada. E quer ver defeito. Irmãos, isso é tão sério. Mical, irmãos, foi julgada por Deus imediatamente. Aí o Senhor falou assim, ó, está fazendo isso e isso, vai para a lama. Irmãos, foi dito e feito. Deus permitiu eu conversar com a esposa daquele irmão. E a pessoa me falou exatamente isso. Estou preocupada com meu esposo novo convertido e o irmão fulano. Toda vez que tem uma glória de Deus, porque, ó irmãos, o diabo, ele não quer ver ninguém alegre não. Ele não quer ver ninguém chorando, ninguém se alegrando, ninguém sendo renovado. Porque quando o Senhor vem, Ele renova, Ele alegra, Ele fortalece. Você sabe por quê que o Senhor trouxe essa palavra nessa noite? Porque Jesus, Ele quer tirar depressão, Ele quer tirar angústia. Sabe, não são palavras humanas, não é uma reunião qualquer, não é um discurso bonito, sem a glória de Deus, que vai transformar a vida de ninguém. Mas é o poder de Deus, é a presença dEle que vai transformar pessoas. E nós somos uma família. Sabe o que eu quero? Eu quero a glória de Deus na vida da igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Uma igreja consciente que sabe que já vem cheia do Espírito Santo e que se reúne aqui com o povo para celebrar Jesus. Nós não estamos celebrando uma pessoa qualquer. Nós estamos celebrando o Rei do Universo. Então Ele merece todo o nosso esforço, todo o nosso empenho. Se for para pular, se for para tirar a sandália, para sair pulando, fazendo aviãozinho, se for para se jogar como os judeus. Não importa, é para Ele. É para Ele. É para Ele, irmãos. É para Ele. É para Ele, é para Ele, é para Ele. É para Ele. A maior forma de adoração, de expressão corporal de adoração que a Bíblia mostra, é você se jogar no chão com a cara no pó. Irmão, quando a pessoa está doente, quando tem um câncer, quando tem um casamento destruído, quando tem uma situação que a pessoa depende do milagre, não é quem está reparando, não é quem está aí criticando a sua vida de adoração que vai poder fazer nada. Às vezes a gente olha assim para pastor e fala assim, não, pastor, não tem problema não. Se eu não tivesse entregando a minha vida a uma adoração, a buscar aqui na palavra, deixar as bobagens para trás, irmãos, vocês não estariam me vendo aqui pregando. Mas eu sei quem pode trazer milagre na minha vida. E eu sei que Ele vai manifestar a glória dEle no meio da adoração.
uma adoração consciente, uma adoração reverente, uma adoração espontânea, exuberante, doida. Pastora, mas eu gosto de ficar assim. Fique assim, mas adore. Seja você mesmo. Ninguém tem que copiar ninguém. A única coisa, irmãos, é que nós não podemos usar a forma errada. Eu estou trazendo pela palavra aqui os padrões que o Senhor estabeleceu. Irmãos, Deus não aceita resto, não. Irmãos, o que acontece quando uma igreja entende o que é adoração e prepara o ambiente para a manifestação da glória de Deus? Na hora da palavra, a revelação vem. Agora, tem pessoas que querem a revelação da palavra, mas não adoram, irmãos. Deus fala e não existe uma resposta. Eu quero te dizer que quando Deus fala, Ele espera uma resposta nossa. E nós seremos julgados por isso, irmãos, pelo silêncio, pela indiferença àquilo que Deus fala ao nosso coração. Eu quero concluir. O resultado do louvor coletivo é o que nós estamos vendo e vamos ver mais ainda. Irmãos, a adoração coletiva traz a revelação de Deus. Vamos abrir Isaías no capítulo 6. Isaías no capítulo 6. Olha que coisa tremenda e sobrenatural. Versículo 3, e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aleluia! Outro resultado, o nível de louvor e adoração determina o tipo de milagres. Aquela mulher cananeia, ela recebeu um grande milagre porque ela adorou o Senhor. Aquele leproso chamou a atenção do Senhor porque ele olhou para Jesus e se prostrou em adoração. Então, queridos, vamos valorizar esse tempo de louvor na casa do Senhor e vamos oferecer para Ele ações de graças. Vamos oferecer para Ele louvor. Vamos oferecer para Ele adoração. Amém? O louvor e a adoração promove a atmosfera da presença de Deus. E a atmosfera sobrenatural é edificada por meio de uma vida de oração pessoal, coletiva, constante e crescente. Sabe onde redunda, em que redunda tudo isso, queridos? No que Deus deseja para o ser humano. É que pessoas são salvas. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos preparar a tenda do nosso coração. Vamos nos preparar cada vez mais para oferecermos para o Senhor o melhor. Amém? Na presença do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé, queridos.